Ah! A tal da Shiny Hunt. Isso mesmo. Sabe o que é Shiny Hunt? Todo Pokémon, no universo Pokémon, ele tem uma cor. Por exemplo, aqui eu tenho o meu Game Boy Advance, como vocês podem ver. E ali tem um Rayquaza pequenininho pulando, né? E ele é verde. Só que se eu clicar nele aqui e der uma investigada, por que diabos esse Rayquaza agora tá preto? Esse é o Shiny. O Shiny é uma variação de cor do Pokémon, né? E o Shiny é meio que o modo hard, o tal do verdadeiro pós-game de um jogo de Pokémon, porque desde o começo da história de Pokémon, nós tivemos o grande desafio dos Pokémon Shiny, né? Caso você não saiba, os Shinies, eles têm uma questão de Schrödinger, digamos assim, na primeira etapa da franquia Pokémon. Lá em Red, Blue, Green, Yellow, a gente tinha e não tinha Shiny ao mesmo tempo. Os jogos foram lançados em preto e branco, né, para o clássico Game Boy tijolão. E como que você mostra um Shiny num jogo preto e branco? Então, teoricamente, a gente não tinha Shiny lá. E aí, quando chegou esse joguinho aqui, ó, Pokémon Gold, ele já era colorido para o Game Boy Color, mas ao mesmo tempo ele rodava nos Game Boys clássicos preto e branco. Então aí, a Pokémon Company foi genial. A Game Freak, no caso. Por quê? Você já se perguntou do porquê quando você entra numa tela de captura de um Pokémon Shiny? Isso mesmo, um Pokémon Shiny. Ele não só aparece com a cor diferente, mas explode aquelas estrelinhas, aquele brilho, plim, né? Você já se perguntou por que isso acontece até os dias de hoje, desde sempre? Por causa disso. Caso você estivesse jogando Pokémon Gold num Game Boy preto e branco, quando você encontrasse um Shiny, não teria como você saber que ele é Shiny, a não ser que ele tivesse uma animação especial para você identificar um Shiny mesmo jogando no preto e branco. E, por incrível que pareça, por mais que antigamente as informações não circulassem muito bem, provavelmente quando você jogou o seu Game Boy Advance, talvez você tenha visto um Shiny e achado que era um bug do jogo, um problema, né? Muitas pessoas relatam isso. Achou que o jogo estava defeituoso e reiniciou ele, perdeu o Shine. Mas por que isso acontece? Basicamente porque a informação não rolava muito bem antigamente. Mas uma das grandes features que a Pokémon Company e a Game Freak trouxeram pra gente com Pokémon Gold e Silver foi a chegada de Pokémon Shine. Tanto que no anime eles colocaram o Ash com um Pokémon Shine, né? Ele tinha um Noctowl Shine ali na história, e isso era meio que para alavancar, né, nas vendas dos jogos, avisando, ó, agora tem Pokémon Shine, tem cor alternativa. Você pode encontrar isso nos jogos, igual no anime. E aí começou toda a jornada, né, de Shines na história da franquia Pokémon. E lógico, você deve estar se perguntando agora, beleza, você começou no Gold Silver, Crystal. Por que você falou que lá no Red, Green, Blue e Yellow tinha e não tinha Shine? Que história é essa desse tal desse Schrödinger? Bom, vamos lá. O que acontece é que é o seguinte. A gente tem aquela... um dito... Na verdade não é um dito, se não me engano foi... Não é o Pokémon não. Mas existe um dito popular que é baseado num estudo de um cientista e tal, de que se você bota um gato dentro de uma caixa com um objeto radioativo ali, né? E aí tem todo um estudo doido lá que se, enquanto você não abre a caixa, né? Porque você tem que abrir a caixa para que aquele objeto ele crie uma reação e solte a radiação e mate o gato. Só que se você nunca abrir, o gato tá morto. Mas se você nunca abrir, o gato também tá morto. Então, essa é o rolê do gato de Schrödinger, que é o gato que tá vivo e morto ao mesmo tempo, entendeu? Então é por isso, que isso não tem nada a ver com o vídeo, né? Mas é por isso que a primeira geração tem o Shine de Schrödinger. Ele tem e não tem Shine ao mesmo tempo. Por quê? Quando o Gold e Silver foi lançado, os Pokémon Shine, eles tinham uma diferenciação nos seus IVs. Os atributos ali, ataque, defesa, speed e tal, eles tinham uma diferença de Pokémon normal, né? Quando um Shine aparecia, né, na maioria das vezes, praticamente todas, ele vinha com os Shines com IVs perfeitos. E é assim que você identifica um Shine
dentro da primeira geração, mesmo sem animação de brilho e mesmo sem cores, né? O que você faz? Você vai ali, fica tentando capturar o Pokémon, dá pra você saber, né, existem já dados, né, números e tal, pelo IV do Pokémon. Assim que você captura ele, você vê os status ali, HP, ataque, defesa, speed e tal, e aí pelos números ali, você vai saber se ele tem chance de ser Shiny ou não. Você vai ver os números ali e falar, ó, deve ser Shiny. O que você faz pra descobrir? Você tem que transferir ele lá pro Gold Silver, e aí quando ele entrar no Gold Silver, se ele for Shiny, ele vai estar na coloração alternativa. Então é por isso que a primeira geração até dá pra você pegar Shiny, mas é um pouco mais complicadinho, né? E os Shiny sempre foram uma grande conquista, porque quando o Shiny foi lançado em Gold Silver, a chance de você pegar um Shiny é baixíssima. Sério, é muito baixa mesmo. É 1 em 8.192, ou seja, 0,01% basicamente. Então a chance é muito pequena e muito difícil. E essa chance de Shine, ela perdurou por anos, né? A gente teve essa chance de Shine de 8.192 no Game Boy Color, no Game Boy Advance, no DS, toda a vida do DS. E aí quando a gente entrou no 3DS, no Pokémon XY, que foi, né, o que começou ali a vida do 3DS, foi quando a gente teve uma mudança nessa odds, porque a comunidade de Pokémon, principalmente a gringa, chama isso de odds, né, que é a probabilidade do Shine, né? O Full Odds, né, que é a chance máxima, é o 8.192, mas a partir do 3DS com XY, caiu pela metade, sendo 1 em 4.096. Essa é a chance de você pegar um Shine do 3DS para frente. No Switch também mantém essa probabilidade. E é lógico que algumas coisas dentro do jogo também podem influenciar a sua chance de Shine. Cada jogo pode ter algum macete diferente para reduzir essas chances, né? O Pokémon do DS, o Black 2, White 2, por exemplo, inaugurou uma ferramenta que a gente conheceria até os jogos de hoje do Nintendo Switch, que é o Shiny Charm. Quando você completa... Depende do jogo, né? Cada jogo tem um requisito para você ganhar o Shiny Charm. Boa parte deles é você completar toda a Pokédex, inclusive a nacional, né? Todos os Pokémons possíveis. Alguns jogos você só precisa completar ali a nacional para você ganhar o Shiny Charm, mas na maioria das vezes você tem que completar toda a Pokédex e aí você ganha o Shiny Charm. O Shiny Charm ele reduz, né, aquela alta probabilidade de vir um Pokémon Shiny. Na verdade, aumenta, né? Ele aumenta. O Shiny Charm ele acaba funcionando de uma forma diferente para cada jogo Pokémon e eu explico aqui para você. Vamos lá. Então na quinta geração, que a gente tem o 10, o Shiny Charm ele corta a chance de 1 em 8.192 para 3 em 8.192, ou seja, 1 em 2.731. O que é ainda melhor, né, do que o 4.096 que a gente tem do XY para frente. Porém, do XY para frente, a gente tem também Shiny Charm, né? O Shiny Charm ali na sexta até a sétima geração, por exemplo, ele vai, né, a gente teve essa mudança para o 4.096, mas com o Shiny Charm, essa chance cai para 3 em 4.096, ou seja, se você estiver jogando aí XY ou até mesmo a Alola, você vai ter uma chance de 1 em 1.365 para pegar um Pokémon Shiny dentro desses jogos do 3DS. Agora, quando a gente passa para o Switch, a gente tem um problema com o Shiny Charm. Assim, a descrição do Shiny Charm diz que os Pokémons que aparecerem vão ter uma chance maior de brilhar. Mas na programação dos jogos de Switch, a gente descobriu que alguns jogos funcionam diferente. No Brilliant Diamond Shining Pearl e no Sword and Shield, o Shiny Charm não funciona para Pokémon selvagens. Ele só vai funcionar para Pokémons chocados em ovos. Aí ali, beleza, ele vai aumentar a chance de Charm. Mas, pro selvagem não. Né? Scarlet Violet funciona normal, felizmente pra gente. E no Let's Go ali também funciona numa boa, né? Mantendo essas mesmas chances aí de 1 em 1.300 mais ou menos. Bom, então a gente já conseguiu recapitular tudo aqui, né? A chance de Shine do Game Boy Color até o DS é 1 em 8.192. E na quinta geração ali no Black 2, White 2, a gente tem o Shiny Charm que reduz um pouco isso. Do 3DS até o Switch, a chance de Shine cai para 1 em 4.096. Também temos o Shiny Charm ali. Funciona em todos os jogos do 3DS. Porém, no Switch rola um caos.
E em metade dos jogos, mais ou menos, ali o Shiny Charm só vai funcionar em ovo. Porém, uma das melhores formas de você fazer Shiny Hunt, caçar Pokémon Shiny, dentro dos jogos de Pokémon, acredite, é por ovo. Porque você consegue fazer vários macetes para melhorar essas possibilidades. Como, por exemplo, o método Massuda. Já ouviu falar do método Massuda? O método Massuda, ele basicamente é uma forma de chocar ovos que você multiplica ali as probabilidades de Shiny aparecer num ovo, né? Que você chocou ali, bridando dois Pokémons. Nos jogos clássicos aí, né, da quinta e sexta geração, por exemplo, você consegue multiplicar por até 5. Então você tem 1 em 8.192, você consegue fazer 5 para 8.192, né? Na geração 6, você consegue multiplicar por 6. Então você vai ter 6 em 8.192, né? O que é uma bela multiplicação dos valores. Então, basicamente, você consegue fazer uma chocagem de ovos, aumentar drasticamente a forma de que o Shiny vai vir. E aí, quando a gente pega o método Massuda em jogos mais atuais, com o Shiny Charm e com aquela chance já pela metade de 4.096, dá pra imaginar que a chance de Shiny fica baixíssima, ou altíssima, digamos assim. Mas como que funciona, né, esse tal desse método Massuda? Bom, o Massuda, ele era um dos desenvolvedores ali do Pokémon, né? Ele trabalhava, né, nessa equipe de desenvolvimento de jogos e ele quis colocar essa feature secreta dentro do jogo. Em nenhum momento, dentro dos jogos de Pokémon, explica como o método Massuda funciona. O jogo não ensina isso, mas está lá dentro. E em algum momento a comunidade descobriu e começou a usar isso. O Massuda colocou de propósito ali dentro, como um easter egg dentro dos jogos, porque ele sabia que conseguir um Pokémon Shiny era muito difícil, então ele queria colocar uma feature ali para que a gente pudesse conseguir Shiny de uma forma um pouco mais tranquila, né? E a partir da sexta geração de Pokémon, a marcação da linguagem passou a se tornar algo corriqueiro, né, dentro dos jogos de Pokémon. E a partir disso você conseguia fazer o método Massuda, que funcionava como? Você precisava colocar 2 Pokémons de regiões diferentes para procriar. Só fazendo isso, você iria aplicar essa alteração na chance de Shiny, que é multiplicá-la por 5 ou 6 e fazer com que a Shiny Hunt fosse bem mais simples. E se a gente pegar, por exemplo, a gente tem 1 em 4.096 nos jogos de 3DS. Com Massuda, a gente iria ali para multiplicar por 5, 6 a possibilidade. Ainda teria o Shiny Charm para multiplicar mais ainda, né? Então, nos jogos de 3DS, nos jogos de Switch, se a gente faz o método Massuda, é realmente rápido de se conseguir um Pokémon Shiny. É lógico que a gente está aqui falando de probabilidade. Então pode ser que leve, assim, dias para você conseguir um Shiny ou horas. Eu mesmo fiz 2 Shiny Hunts seguidas no Pokémon Brilliant Diamond, que a chance do ovo vir um Pokémon Shiny com tudo que eu tinha, né? Shiny Charm, o método Massuda rolando, era coisa de, sei lá, 1 para 100, 1 para 60, era bem pequena a chance do Shiny aparecer, ou bem alta. A primeira Shiny Hunt de ovo que eu fiz foi coisa de 20 minutos, apareceu o bebê da Jinx Shiny ali que eu tava bridando, e aí depois eu fui fazer uma Shiny Hunt de Spearow, e eu levei uns 3 dias e nada. Então, a probabilidade ela influencia dentro disso, né? Isso a gente não pode escapar. Mas, basicamente, é isso que acontece. O que a galera geralmente faz na Shiny Hunt do método Massuda é conseguir um dito de uma outra região. O seu jogo, por exemplo, se ele for americano, né, como é o caso aqui do meu Pokémon Ruby, é lógico que no GBA não funciona Massuda, né? Ele começou só depois da sexta geração. Mas imaginamos que eu tenho o Pokémon Ruby, né? Aí tá em americano meu joguinho, vocês podem ver, Pokémon Ruby. E aí se eu conseguir um dito japonês, europeu, né? Ou de qualquer outra região, eu poderia colocar ele para procriar junto com qualquer Pokémon dessa minha versão americana e eu já estaria fazendo o método Massuda. Então é basicamente assim que funciona o método de breed do Massuda. Consiste o que a comunidade geralmente faz em conseguir um dito de outra região diferente da sua, né? Eu mesmo tenho um dito japonês no meu Pokémon Brilliant Diamond, no meu Shining Pearl, no Pokémon Scarlet Violet eu tenho também, né? Eu tenho até no Let's Go ali. Então, todos os jogos dá pra... Apesar que no Let's Go não tem nem breed, não sei
Mas eu, por incrível que pareça, eu tenho um dito de outra região lá. Mas não dá pra bridar lá. Mas todos os jogos assim, dá pra você fazer o método Massuda, né? Então, geralmente a galera pega um dito de outra região e faz o processo. Até no meu 3DS eu tenho um dito ali, eu acho que eu tenho no XY, né? Então dá pra você fazer o Massuda e ele é a melhor forma de você conseguir Shinies. Ou mais ou menos a melhor. Vários outros jogos de Pokémon têm formas e macetes pra você conseguir uma Shiny Hunt diferente. Por exemplo, você pode voltar lá no Gold Silver e fazer um macetinho especial lá também, que você consegue Shine com uma chance de 1 para 62, 64 mais ou menos, né? O que você precisa fazer? Você faz todo um macete para conseguir um dito Shine, que ele vai ter aqueles IVs perfeitos que eu expliquei para vocês, que os Shines do Gold Silver tem, e aí você coloca esse dito para chocar com outro Pokémon. E aí, esse dito vai passar os atributos pro outro Pokémon que vai nascer. E aí tem uma chance absurdamente alta de chocar um Pokémon Shine, né? Então, assim, a gente não tem o método Massuda no Pokémon Gold Silver, mas tem um macete que você consegue fazer ali com o dito Shine para que isso seja possível. Aí você deve estar me perguntando, beleza, como que você pega um dito Shine nesse jogo? A chance é dificílima. Existe macete também para você conseguir forçar um dito Shine. O Pokémon Gold Silver te entrega um Gyarados Shine de graça no jogo. Você consegue pegar esse Gyarados Shine e com ele você vai enfrentar um dito selvagem. Aí você consegue fazer os moves ali da partida e tal, fazer com que o dito copie o seu Gyarados. Aí você consegue passar os atributos do Gyarados pro dito que tá ali. Então aquele dito vai ser um Pokémon Shine com os atributos, aí você captura ele, aí depois você consegue mandar ele de volta. Isso tem que fazer lá na primeira geração, tá? Aí depois você manda pra segunda geração de volta, e aí você tem ali o seu dito Shine. Assim, eu não vou explicar todo o processo aqui, porque eu acho que esse vídeo não é pra isso. Caso vocês curtam, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, ensinando, né? Como fazer cada tipo de Shine Hunt que tem chances menores, né? Eu posso trazer uma série aqui no canal mostrando isso, mas é basicamente isso que você tem que fazer. Você tem que capturar o Gyarados na Gen 2, mandar ele pra Gen 1. Na Gen 1 você consegue usar o Gyarados para transformar o dito em Shine, aí você manda pra Gen 2 e aí você faz o processo de bridar os ovos e conseguir Shine numa chance maior. Tem também Pokémon Crystal, tem um sistema no jogo que você consegue um Shine com a maior probabilidade possível de toda a franquia. Quando você encontra o Daycare pela primeira vez no Pokémon Crystal, e você fala com o velhinho que fica ali no Daycare, ele vai te dar um ovo de presente. E esse ovo pode ter qualquer um dos novos babies que nós temos na Gen 2, né? O Tyrogue, Elekid, Magby, essa galera, né? E aí, beleza. Esse ovo, ele tem uma chance de Shine altíssima. Por quê? Não sei. Os devs colocaram isso lá. É coisa de 1 para 8 a chance dele ser Shine. Então, o que você faz? Sempre que você for jogar Pokémon Crystal, você salva antes de entrar no Daycare. Aí você vai no Daycare, pega o ovo, choca ele. E, cara, você vai tentar ali umas 5, 10, 15 vezes. O Shine vai vir. É muito rápido, né? É lógico que vai vir qualquer bebê aleatório, né? Agora, se você quiser um específico Shine, talvez demore um pouquinho, porque tem uma grande possibilidade de bebês ali, né? Com uma alta chance de Shine, mas aí quando você bota um monte de possibilidade, pra vir o que você quer pode ser que demore um pouco. Mas, se você quiser um Shine de uma forma muito simples e fácil, vai lá no Pokémon Crystal e aproveite esse macetinho. Depois disso aí, a melhor probabilidade de Shines que você vai ter vão ser nos jogos atuais de Switch. A gente tem o Pokémon Scarlet e Violet, que tem uma ótima Shine Hunt. Tem os ovos, tanto de Brilliant Diamond e Shining Pearl, que também tem ótimas probabilidades de Shine. E tem o Shine via Cat Combo do Pokémon Let's Go, que também é muito bom, né? O que acontece? Quando você está jogando Pokémon Let's Go, quando você captura um Pokémon no matinho, vai começar a subir um Cat Combo na sua tela, né? Vai mostrar ali assim que você captura. Quando você captura 11 Pokémon seguidos iguais, você vai ter o Cat Combo 11. Aí você vai ganhar um bônus que vai aumentar a chance daquele Pokémon brilhar. Com 21, aumenta mais ainda o bônus. Com 31, você alcança o bônus máximo. A chance daquele Pokémon brilhar vai ficar baixíssima ou altíssima, né? E aí, sempre que aparecer um Pokémon selvagem, né? Sempre que você capturar aquele Pokémon, o próximo vai vir com chance de bônus Shine. Então você vai precisar sempre ter que estar capturando um Pokémon para que o próximo que aparecer ali selvagem no matinho tenha essa chance de Shine. Então, assim,
É uma Shiny Hunt que eu gosto muito do Pokémon Let's Go. Ela é muito boa, vem rápido os Pokémon ali, né? Mas tem alguns Pokémon específicos ali que eles fogem muito da batalha e eles quebram o Cat Combo, volta pra zero. Aí você se irrita um pouco, mas no geral é bem legal a Shiny Hunt lá. Pokémon Scarlet e Violet acho que tem a melhor Shiny Hunt de todas. É a menos punitiva, a mais gostosinha de fazer. No Pokémon Scarlet e Violet você tem ali o Shiny Charm, né? Você consegue fazer o sanduíche. Existem sanduíches ali que você prepara no jogo e dá pro seu Pokémon comer. E num quesito ali, acho que de 30 minutos que o sanduíche fica ativo, você aumenta a chance do Pokémon do tipo escolhido aparecer Shiny, né? E aí, você também tem os strikes que você dá nesse jogo, né? Quanto mais Pokémon você for nocauteando igual, seguido, você vai aumentando também a chance de Shine. Se eu não me engano, a partir de 60 e pouco, 62, 64, você alcança a quantidade máxima de bônus. Então o que você tem que fazer para fazer uma caçada Shine no Scarlet Violet? Você vai no local que aparece bastante daquele Pokémon, você nocauteia ali usando o sistema rápido de nocaute. Se eu não me engano, você aperta esse botão de cima aqui do controle, que é o R, né? Você aperta ele, aí o seu Pokémon vai, ataca e nocauteia ali o Pokémon. Muito cuidado pra você não nocautear um Pokémon diferente. Você tá caçando Squirtle, aí aparece um Zubat ali, você derrota o Zubat, voltou pra estaca zero. Você tem que derrotar 60 Squirtles seguidos ali, 60 e pouco, 64, 62. E aí, feito isso, você abre a mesa do piquenique, faz o sanduíche para aumentar a chance de Shine, e aí você começa, né, a rodar o local ali, e aí eventualmente o Shine aparece. A chance fica bem alta mesmo, e é uma ótima possibilidade para você fazer Shine Hunt. Scarlet Violet e o Let's Go são os que têm melhor chance de Shine, assim, para você encontrar no Overworld. Pokémon Brilliant Diamond Shiny Pearl tem um sistema ali do Pokéradar para você fazer a Shiny Hunt. Eu não recomendo esse sistema, ele é altamente frustrante. Às vezes você fica ali 30 minutos fazendo um macete de andar nos matinhos e ir pro lugar certo e fazer todas as contas, zaz. Aí de repente no fim porque você tem que pegar mais de 30, se eu não me engano também, para que o Shiny vai vir garantido. Só que pode estar às vezes no número 28 ali e simplesmente falhar, sozinho. Não é porque você fez nada errado, é porque simplesmente sempre tem uma chance ali pequena, coisa de uns 5%, se eu não me engano, da Shiny Hunt falhar no meio do caminho. Então às vezes você gastou 30 minutos tentando pegar o Shiny ali e falha. Então o Let's Go e o Brilliant Diamond Shiny Pearl, eles têm um pequeno fator frustração no meio da Shiny Hunt, né? Que o Scarlet Violet eu não sinto tanto. Então talvez, se você é uma pessoa assim, muito emocionada, que passa muita raiva com o jogo, talvez Scarlet Violet seja o melhor para você fazer uma Shiny Hunt, né? Sem perder um pouco da sanidade. O Arceus, de todos, eu deixei por último, porque ele é o que você consegue Shiny mais fácil ainda, né? No Legend Arceus, você tem alguns eventos que eu acho que, se eu não me engano, só começa a acontecer depois que você zera o jogo e faz umas missões secundárias, que são os Mass Outbreak. O Mass Outbreak ele fica marcado no mapa quando tá acontecendo e não tem, assim, como você escolher o Mass Outbreak que vai acontecer, mas você pode ficar resetando e fazendo algumas coisinhas pra aparecer eventualmente ali o que você quer. Sei lá, pode acontecer uma Mass Outbreak aleatória ali no mapa e é uma Mass Outbreak ali de Rattata, né? Aí no espaço que tá tendo Mass Outbreak, vai começar a aparecer muito Rattata. Aí você vai lá, sai capturando um monte de Rattata, e se você lá já tem também, né, as chances de Shine aumentadas e tudo mais, vai vir muito rápido. No Mass Outbreak, a chance do Shine aumenta ainda mais. Então, no Pokémon Arceus, você pega Shine assim muito fácil. A chance de aparecer um Shine lá já é bem baixa, né, ou bem alta. Né? Foi o primeiro jogo de Pokémon que eu joguei que eu encontrei um Shine selvagem sem estar procurando ele. É um jogo que realmente aparece mais Shine mesmo. E nos Mass Outbreak é uma loucura de uma festa de Shine, né? Então, assim, os jogos de Switch, eles deixam mais justo pro jogador e pra jogadora, né? Esse fator da Shine Hunt, né? Enquanto aqui no GBA a gente tem algo muito inalcançável, extremamente desgastante, demorado, né? Eu tô fazendo 2 Shine Hunts desde dezembro. A gente tá em agosto. E eu não peguei os Shines ainda do Game Boy. Porém, se você pega aqui o Switch pra fazer uma Shine Hunt, muitas vezes em um dia, 2, 3, 4 no máximo, você vai conseguir o Shine, né? Então é mais gratificante, é mais divertido, dá pra você pensar em completar uma Pokédex Shine. E é basicamente assim que funciona a brincadeira do Shine. Então sempre que você vê alguém falando aí sobre Shine Odds, né? Full Odds nada mais é do que a chance completa de Shine.
Os jogos de Switch, a Full Odds é 1 em 4.096. Se uma pessoa tá caçando Shine assim, é porque ela tá sem Shine Charm e não tá fazendo nenhum macete de sanduíche, Mass Outbreak, Cat Combo, nada, para tentar pegar o Pokémon Shine, né? A mesma coisa que vale aqui. Aqui a gente só consegue fazer Full Odds, né? Que é 1 em 8.192. Mas tem algumas pessoas que só caçam Shine Full Odds, né? Elas evitam ao máximo Shine Charm e outros macetes que vão reduzir ali ou aumentar as chances de Shine, né? Então é basicamente assim que funciona o mundo, o universo de Shine Hunt dentro dos jogos Pokémon. Caso você tenha alguma dúvida ou ache que eu devo trazer mais algum conteúdo a respeito de Shine Hunt aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se puder clicar no botão de hype aqui para dar aquela fortalecida também é muito bom. Se quiser continuar batendo papo comigo sobre Shine Hunt mesmo depois que acabar o vídeo, você pode clicar nesse botão Seja Membro aqui embaixo e participar lá do grupo do canal no WhatsApp. Combinado? Então é isso, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou!